Alô, meus amigos do Arena do Gol TV. Estamos aqui dando início ao nosso programa agora, né, no estúdio, uma nova casa. E a nossa caminhada, todos acompanharam a gente aí, mas hoje é diferente, né? Vamos estar aqui falando do Campeonato Brasileiro, né, Libertadores, Mundial de Clubes e outras competições, é claro. Mas hoje viemos aqui falar um pouco entre a gente. Nos próximos programas, claro, vocês sabem que vamos estar convidando jogadores, treinadores, ex-jogadores, né, claro. E vamos dar início aqui ao nosso programa da Arena do Gol TV, falando já do campeonato, não, da Libertadores, né? Da Libertadores. Isso. Vamos lá, vamos começar aqui. Falando desses jogos, né, que já estão definidos nas oitavas de finais, né, entre alguns times brasileiros. Primeiro vamos falar de São Paulo e Atlético Nacional. São Paulo garantiu a classificação aí, né? Pegou o Atlético Nacional na próxima fase. O que vocês acham dessa partida? Acho uma partida onde o São Paulo tem totais capacidade e, na minha opinião, é o favorito por tudo que fez pela campanha. Tanto é que eu acho que o São Paulo, se eu não me engano, não perdeu nenhuma partida. E eu acho que vai ser um confronto fácil para o São Paulo passar rumo às quartas. O que você acha? Fala Jussão, fala Rogério Gonçalves. Então, o São Paulo vem muito bem, né? Fazendo seu dever de casa na Libertadores. E acredito que o São Paulo, todo jogo da Libertadores não tem jogo fácil. Mas eu acho que pro São Paulo o Nacional foi bem melhor. Mas é um grande desafio, né? Porque o Atlético Nacional também já ganhou a Libertadores, não vai ser moleza. Temos também na próxima fase, né? LDU e Botafogo. LDU fez parte do grupo do Flamengo, né? Se classificou em primeiro. E o Botafogo se classificou em segundo no seu grupo. E aqui também eu creio que vai ser um grande duelo, né? A LDU se classificou em primeiro e ganhou em grande estilo, né? O Córdoba lá. Acredito que vai ser um jogo difícil pro Botafogo. Botafogo que, vale lembrar, e tá até esperando mais duas novas contratações, né? É o Montoro e também... Já tá concretizado já. O Arthur Cabral, né? Porque o Igor Jesus já tá indo embora. Mas eu acredito que essa daí já é um confronto bem equilibrado. Além do Igor Jesus, o Nottingham Forest está tentando a contratação do zagueiro que acabou de chegar, né? O Jair, jovem promessa, um bom zagueiro. Sim. E também do Cuiabano, que veio como patinho feio do Grêmio e tem feito grandes jogos pelo Botafogo. E falando agora sobre o confronto, eu acho que o Botafogo tem totais condições e mais time, e pelo que vem jogando, muito melhor que a LDU. E eu acho que vai ser fácil pro Botafogo. Se a decisão for dentro de casa, tem 80% de chance do Botafogo golear e sair para as quartas de finais com um grande placar, porque o time da LDU é fraco. Eu também acredito nisso, porque a LDU, quando jogou contra o Flamengo, não mostrou tanta força assim, não. Principalmente em casa, né? E jogou em casa, jogou em casa. E o Botafogo não vai ser diferente, o Botafogo vai para cima. Como você falou, o segundo jogo vai ser aqui no Engenhão, no Newton Santos, né? Engenhão é antigo nome. Mas eu creio que o Botafogo vai passar também fácil, não vai ter dificuldade nenhuma, não. Acho que não. Partindo aqui, né, estamos falando, claro, principalmente dos times brasileiros, né? Mas temos também na próxima fase Libertad e River Plate, né? Peñarol e Racing. E um jogo aqui que para mim também vai ser mamata. Palmeiras vai passar fácil, Universitário. É verdade. Não vamos desmerecer aqui a campanha do Palmeiras na Libertadores. Porém, o Palmeiras tem dado uma sorte aí de pegar uns times... não vou dizer mais... O time sortudo me sorteia, isso daí é Palmeiras, cara. Eu não vou dizer mais fraco, mas assim, time de menos expressão do que os outros grupos, né? Mas o Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores. Palmeiras que já, né, nesses últimos tempos tem ganhado Libertadores e tem sempre saído na frente, tem sempre se classificado em primeiro do grupo. Vai ser, eu acho que vai ser. Eu não gosto de dizer que os jogos da Libertadores vai ser fácil, não tem jogo fácil. Mas eu acho que pro Palmeiras, o Palmeiras
não vai ter tanta dificuldade. Não vai ter assim, tanta dificuldade, né? O Universitário também não mostrou tanta força, não, cara. Além disso exatamente. tudo, né? Nós estamos falando aqui, mas o melhor jogador do Palmeiras, um dos melhores, né? Que não vou desmerecer o Richard Rios, que pra mim é o melhor hoje em dia dentro do Palmeiras. Sem dúvida. O Estevão, né? Depois do Mundial de Clubes, tá indo embora, tá indo pro Chelsea. Então essa ausência vai ser muito sentida, porque o garoto realmente é a válvula de escape do Palmeiras. Tanto que zagueiro, goleiro, quando pega a bola, a primeira pessoa que vê é o Estevão. Vai fazer muita falta, porque no elenco do Palmeiras, atualmente, não temos uma pessoa para suprir essa falta do Estevão. Não sei como o Abel vai montar o time sem o menino. Vai ter que buscar mais na base, né? Já saiu. Praticamente já saiu, né? O Chelsea já comprou o passe dele. Mas na pergunta do Gilson, que é pertinente, o Palmeiras com certeza é favorito. Ah, sim. Muito. O Palmeiras é Aqui muito é favorito, muito favorito. muito. Aí o Palmeiras, mesmo sem o Estevão, é muito favorito. Até porque o Richard Rios volta, né? Então, o Palmeiras tem tudo pra carimbar a vaga para as quartas de final. E também temos aqui Fortaleza e Vélez. Aqui eu acho que vai ser um jogo meio pareado, porque o Fortaleza, infelizmente, né, alguns jogos aí tem mostrado um desempenho abaixo, tem perdido jogos que a gente aparentemente, né, acreditaria que era vitória, mas eu acho que aqui vai ser um jogo de igual para igual. Depois das declarações do presidente do Fortaleza, ficou muito claro que ele não está satisfeito com alguns jogadores, não está satisfeito com a postura de alguns jogadores que estão na reserva, que estão acomodados, recebendo grandes salários e não se esforçam para entrar. A ideia do Fortaleza, quando trouxe esses nomes, né, mais de peso, foi para que houvesse mais disputa entre eles pelo time titular, e isso não está acontecendo. O que está acontecendo no Fortaleza realmente é de se estranhar, porque a campanha que o Fortaleza fez ano passado no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, foi muito melhor do que essa atual temporada que vem fazendo. Tem muitos momentos que você vê que o Vojvoda olha para o lado, olha para o outro. Não é porque não tem a peça de reposição, não é porque o time seja mal treinado, é muito bem treinado, mas o que aparenta é que tem alguns jogadores dentro do elenco que não querem jogar, que estão sentados em cima do seu salário, estão bem se ficar na reserva, se não jogar. Tem muitos, né? Tem bastante jogadores lá no Fortaleza, jogadores até de nome, né? E com isso, o Fortaleza, nesse jogo aí, vai ter é um jogo muito parelho. Não tem como você cravar o Fortaleza nas quartas de finais da Libertadores, porque o futebol que o Fortaleza vem apresentando é um futebol muito pobre. E eu não queria nem colocar em xeque, né? Porque eu sei que tem muita gente que vai logo pra cima do treinador. Eu acho o Vojvoda um ótimo treinador, vem fazendo um trabalho consistente no Fortaleza. Inclusive, não tem muito tempo que o Fortaleza teve um resultado muito bom aí na Libertadores. Porém, eu acho que agora vai ter essa janela, vai ter algumas trocas. Só que, tipo assim, eu acho que pro profissional... Eu não estou afirmando que é isso, é a minha opinião, mas eu acho que pro profissional, eu acho que independente dele ser negociado ou não negociado, ele tem que honrar o compromisso dele com o clube, entendeu? Exatamente. Esse negócio de vou puxar o freio, não vou jogar mais, eu acho que isso aí não cabe a um profissional de futebol, entendeu? Um atleta muito antigamente, né? De futebol. Todo mundo vestia a camisa e honrava a camisa. Hoje, infelizmente, é o dinheiro que conta. E eu não sei se tem muita gente que não sabe que o Petkovic, em 2001, quando ele fez aquele gol que entrou na história, ele estava com alguns salários atrasados no Flamengo. Sim. E ele não levou em conta isso. Ele levou em conta que ele era profissional do Flamengo, que ele precisava fazer o Flamengo ser campeão, ajudar os companheiros, e foi isso que ele fez naquela ocasião. E vendo essa parte do dinheiro aí rapidinho, pra gente pincelar, você vê qual foi a maior decepção do próprio jogador do Denilson. Ele comenta sobre isso. Sim. Foi quando ele passou pelo Flamengo e ele focou só no dinheiro e fez uma pífia passagem pelo Flamengo. E hoje ele poderia ter o nome dele muito mais ventilado do que mesmo tendo ganho a seleção, porque o Flamengo é um time de expressão, todo mundo que passa por lá tem seu nome ventilado. Os clubes, acaba que o mundo inteiro acaba conhecendo, os clubes no Brasil. Você vê pelo Obina, que era um jogador muito mediano para baixo, e
no Brasil todo, até no mundo, ele ficou conhecido porque a torcida do Flamengo gritava que ele era melhor que o Eto'o. Ele fez o nome dele, né? Também, o Denilson deu mole nesse ponto. E o Denilson chegou, inclusive, num time que o Flamengo tava montado certinho também, não era time fraco, não. Sim, tinha Alex, tinha outras peças lá, Edson, tinha outros jogadores bons. E falando rapidinho aqui de salário, o Pet volta em 2009 para cobrar uma dívida que tinha com o Flamengo. Então essa dívida morreu em 2009, porque ele veio a custo zero para o Flamengo e só recebendo os salários. E partindo aqui para a próxima partida, né, que tem também Peñarol e Racing, também vai ser um duelo bom aqui, um duelo de argentino com uruguaio, né, e temos também Cerro Porteño e Estudiantes, também creio que vai ser, mas eu acho que aqui quem passa desses dois duelos, para mim é o Peñarol e o Estudiantes. E fechando aqui da Libertadores, temos Flamengo e Internacional. Que duelo, hein? Duelo brasileiro logo nas oitavas. Esse duelo em 2019 foi duelo das quartas, né? Foi onde o Flamengo ganhou dentro do Maracanã de 2-0 e empatou com o Inter lá na casa deles, né? Gol do Bruno Henrique. Sim. Eu creio que, pelo que o Flamengo vem jogando e com as peças que vão chegar no Flamengo, o Flamengo, com todo respeito ao Internacional, é infinitamente superior e é favoritíssimo a passar para as quartas de final. Até porque tá chegando um grande jogador que pode ser o grande substituto do Arrascaeta, vai ser, escreve o que eu tô falando aí, hein? O substituto do Arrascaeta se chama Jorginho, hein? Sei que o Flamengo vai atrás, mas pela qualidade que o Jorginho tem, muitas pessoas não conhecem o Jorginho, muitas pessoas não sabem o que é o Jorginho. Grande jogador. O Jorginho tem meta. Claro que todo mundo que chega num clube, ele tem que ter uma meta para poder desempenhar um bom trabalho, e a meta do Jorginho é voltar para a seleção italiana e não deixar mais de ser titular, nem ser convocado. Então, com isso, eu acho que ele chega com um ânimo renovado, deixou até uma grande quantia lá, abriu mão de uma grande quantia com o Arsenal, né? Para poder jogar. Então, o eu acho que é assim, favoritíssimo. como muitos outros jogadores, é um sonho dele também querer jogar no Flamengo, não acho? Flamengo é um sonho para todo mundo, né? Muitos jogadores querem isso, né? Jogar no Flamengo. Sim. Até porque, para você jogar na Europa, como ele tem mercado, em clubes que não vão brigar por nada, e tá aqui no Flamengo, brigando por Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é tudo que um jogador quer. Tanto que, vamos rapidinho passar aqui, pincelar aqui rapidinho, se você parar e conversar com o Pablo Mari, qual foi o melhor temporada, o melhor ano da vida dele, foi dentro do Flamengo, tudo que ele conquistou dentro do Flamengo. Então, hoje ele joga no Mônaco, que é um time na Itália sem muita expressão. Nesse duelo aí, qual o jogador que você acha que vai aparecer ali, vai fazer a diferença nesse jogo? Esse duelo entre Flamengo e Inter. É difícil... Cita um do Flamengo e um do Inter. Se eu fosse citar um do Flamengo, Arrascaeta, que é o artilheiro, e Alan Patrick. Alan Patrick. Bom, né? O que eu acho do Dois jogo... jogadores de meio ali. Eu acho desse jogo o seguinte, como eu falei no início, Libertadores da América é um campeonato muito... como é que se diz? De muitas surpresas, né? E quando fala de Flamengo Internacional, é um clássico. E o Flamengo e Internacional se confrontaram há pouco tempo aí pelo Brasileirão, né? E foi um jogo bom. Foi um jogo duro. Um jogo duro pro Flamengo. Eu sei que vai renovar as peças pro Flamengo, mas a gente não pode menosprezar o Internacional, até porque o Internacional também está na mesma situação, uma situação parecida com a do Fortaleza, que ele vinha bem no campeonato, né? E de repente o Internacional deu um apagão. Começa a dar uma volta por cima aí. O Roger Machado não tem feito um trabalho ruim no Internacional. E eu acho que não pode subestimar o adversário. É clássico e o Flamengo tem que entrar para ganhar. Obviamente que o Flamengo é favorito, mas eu não vou usar o termo que o Rogério usou assim de muita dimensão. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. Vai ser dois grandes jogos que eles vão protagonizar aí. E eu tenho certeza que vai ser um jogo muito bom de se ver. Porém, é o que eu tô falando. O Flamengo não pode subestimar o Internacional. Até porque, você tá falando aí, eu lembrei agora. O Arrascaeta não joga o primeiro jogo, né? Não, mas a gente já vai ter o Jorginho. Vai ter Jorginho. Então aí, nesse jogo, nós vamos ver que o Jorginho será o mais novo substituto do Arrascaeta, pela qualidade, como eu falei, né? E o Inter, com certeza, é bem treinado. Mas eu falei que o Flamengo é favoritíssimo já pela peça. Se o Jorginho entrar no Flamengo e encaixar de uma maneira certa,
Não tem como. Mas eu acho ali também que ele pode adiantar um pouco o Gerson, né? Que ele Sim. joga um pouco recuado. E deixa o Jorginho no lugar onde o Gerson estava fazendo a sim. bola. Exatamente. Mas essa é a intenção dele. Agora, você vê, entrando no Jorginho, nós temos bons jogadores, né? Tem o Nico, Tem muitos jogadores. Tem que ver se ele vai voltar, né? Tem o Eric. Tá contundido lá. tem o Eric. Muitos Então, o jogadores. Flamengo tem muito. As peças do Flamengo são muito boas. Na verdade, aqueles que se machucaram agora estão retornando tudo, né? O último Sim, foi o sim. Vinho, que voltou na última partida. Sim, Voltou de uma contusão longa também, né? Mas E os jogadores têm que estar espertos, porque são muitas competições importantes, né? Agora vem um. A gente vai estar falando daqui a pouco sobre o complicado perder Mundial. um mas- jogador nessas competições aí. Exatamente. Ou já em cima principalmente agora, né? Que a gente vai até começar a falar agora desse Mundial de Clubes. Que todos os clubes vão precisar de todos os jogadores. Sim. É o primeiro. Então, os clubes querem fazer história. E poucas Fica marcado equipes têm esse privilégio de contar com jogadores do mesmo nível, né? Porque a grande dificuldade dos times é essa. Uhum. Por Exatamente. exemplo, você tira o Estevão, como o Rogério citou antes, você vai até você colocar um cara à altura, né? Então, poucos times Vai demorar a aparecer outro Estevão ali. dispõem dessas peças, entendeu? Então, eu acho que o Flamengo tem essa vantagem, né? É. E partindo aqui pro Mundial de Clubes, né? Queria que vocês comentassem aí sobre a chave e o grupo de cada um dos clubes. Começando aqui pelo Palmeiras, o que vocês acharam desse chaveamento aí do Palmeiras? Qual a dificuldade que ele vai ter ali nesse grupo? Pra mim, a chave do Palmeiras é a mais fácil. Com certeza. Porque a chave do Palmeiras, o clube mais difícil do Palmeiras pegar aqui, na minha opinião, é o Porto. Aí volta a falar novamente, o Palmeiras tem sorte em sorteio. Exatamente. Tudo bem, vai exatamente. pegar o Inter de Miami, clube onde joga Messi, Sim. Luiz Soares. Só que o campeonato americano é muito mais fácil do que, Acho que com é mais todo tranquilo pra respeito, jogar, muito né? mais tranquilo do que... Não é tão disputado como os outros. E lá o Messi que manda, né? O Messi é o bandeirinha, o juiz, o capitão, o ele que Messi sabe. manda em tudo, ele que sabe. Então acho que o Palmeiras, o único adversário à altura aí, com todo respeito aos outros clubes, é o Porto. Que vem... Eu também concordo. Eu concordo com o Rogério também. Aqui o Miami não é isso tudo, né? Só Não. tem o Messi lá agora, tem o Soares, claro, mas eu acho que não vai ter tanta dificuldade assim o Palmeiras para jogar contra eles. Ao Ali também. Eu acho que pra mim também é o Porto. É o Porto, com certeza. O Porto é o mais difícil, sem dúvida nenhuma. Mas será que ele passa fácil aí o Palmeiras? Primeiro? Facilidade é uma outra coisa, né? Eu acho que não chega a passar primeiro, não. Mas Por causa do Porto. por causa do Porto. Mas tem totais condições de passar em segundo. E partindo aqui para um grupo que pra mim é o mais difícil, o do Botafogo. Sim, esse aí é o grupo da morte. Caramba aí. E Mas eu queria o Flamengo aqui nesse grupo. também, Sim, pra mostrar claro, a força, claro. né? Exatamente. Também. Mas o que vocês acham aí desses duelos que vai ter o Botafogo pela frente? Olha, pelas peças que o Botafogo tá pra perder e pelas contratações que o Botafogo vem fazendo, acho que o Botafogo não se classifica, não. Eu também acho que não. Vai ser complicado, né? Pegou o campeão da Champions. E agora, o principal, agora que o Botafogo começou a engrenar, já vai perder peças importantes? Porque por mais que o jogador tenha até uma característica parecida com a do outro que tá saindo, dificilmente você vai conseguir que ele venha se adaptar tão rápido assim, entendeu? É logo ali, né? É. Já tá perto Porque de começar já. tem aquela coisa, tem a adaptação do jogador com ele mesmo, né, como profissional ali, e também tem a adaptação dele com o grupo, com a ideia do treinador. Então eu acho que uma das dificuldades que o Botafogo vai encontrar é essa. Sem contar que, como eu falei anteriormente, poucos times, né? Não tô aqui levantando bandeira para nenhum time, mas poucos times têm esse privilégio que o Flamengo tem de poder mover as peças e ficar no mesmo patamar, né? O jogador que sair ali, o outro que vem já chega no mesmo nível, né? Exatamente. Ocupa o espaço legal ali, não faz diferença, né? Praticamente ele não tem diferença nenhuma. Um troca um pelo outro e todo mundo joga igual. E rapidinho, Gilson, vocês, não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim, por mais que o Botafogo tenha sido campeão ano passado, né, da Libertadores do Campeonato Brasileiro, pra mim o melhor momento do Igor Jesus é agora. É agora que ele vai sair. E é agora que ele vai sair. Porque agora ele pôde mostrar realmente o trabalho dele, né? Porque jogando com o Almada e com o Luiz Henrique ficava fácil, né?
Vamos botar assim. Se tivesse esse time aí, ia dar mais trabalho. Ia dar mais trabalho. Já era diferente. Agora, ele de saída, uma nova contratação do menino que é promessa ainda não é uma realidade, né? Ele dá uma promessa, o Montoro. O que o Botafogo tem em vista agora é o Arthur Cabral para poder suprir a necessidade caso da ausência do Igor Jesus, que eu não acho que está no mesmo patamar. Eu acho o Igor Jesus muito mais jogador do que o Arthur Cabral. Sim, o Arthur sim. Cabral é mais Eu acho finalizador. que é posição diferente, né? E o Botafogo, Arthur joga na pela entrada ponta. do Arthur, por isso que eu falei do lance do esquema, né? O Arthur Cabral, ele é um jogador mais plantado. Já o Igor Jesus dá mais intensidade pro Botafogo. Mais de movimentação. Mais Igor movimentação, Jesus com certeza. protege melhor a bola, tem mais, sabe jogar com os pés, não é só finalizador. Exatamente. O Jesus é Ele é um completo. atacante, né? Sim. Atacante. No caso, o Arthur, ele já joga na ponta. Verdade. Eu acho que é posição diferente. Mas não deixa de estar lá na frente, né? Fazendo gol. Tá sempre fazendo o golzinho dele agora, né? Tem aparecido bastante aí nesses jogos. Verdade. E o grupo aqui do Flamengo, hein? O que vocês acham? Chelsea, Disparado, o Chelsea Esperança, Los Angeles. é o grande desafio do Flamengo no grupo. Eu até pensei que quem fosse entrar era o América do México, que eu acho o América do México mais time que o Los Angeles. Mas o América do México deu um mole aí no último jogo. Perdeu 2-1 o jogo. E acabou ficando para trás. Mas, como eu costumo dizer, né? Não tem jogo fácil, porém, o jogo mais difícil do grupo, evidentemente, Só do que Flamengo é o Chelsea. Eu não sei se vocês têm esse trauma, igual eu tenho do Flamengo, em jogar com um time fraco, ou time pequeno, né, de menor expressão. E o Flamengo sempre dá mole, cara. A gente falou agora há pouco do Flamengo contra a LDU, né? O jogo que foi. E a LDU Não, mas a LDU até que o não Flamengo, respeitou o né? Córdoba, tipo, Sim. goleou o Córdoba aí sem pena, né? Mas Vamos dizer falando assim. de O Flamengo perdeu, eles foram lá e fizeram o papel. Exatamente. E falando de time né, mais fraco, não tem outro termo, o que o Flamengo passou para poder se classificar foi um absurdo dentro do Maracanã lotado. Então não tem como esperar um Flamengo 100% contra ele. Se botar que o time é fraco, o Flamengo acha que vai fazer gol em qualquer momento. Se o Flamengo entrar decidido realmente a jogar como jogou o último jogo contra o Fortaleza, com certeza o Flamengo vai se classificar, porque não é uma chave também tão difícil. É uma chave esporadicamente tranquila, mais né? Aparentemente. porque tem o Los Angeles FC, é um clube que não é fraco, mas também olhando o elenco do time Flamengo mediano, mais ou menos. só tem ali o Lohri e o Giroud de nomes, jogadores de nome. Tem um ex-cria do Flamengo, né? Que inclusive o Flamengo tá tomando um calote dele. Os caras até venderam o Igor Jesus e o Flamengo ainda não recebeu do clube de Portugal. Verdade. Mas o Flamengo tá acostumando a tomar calote aí de todo mundo, né? tá todo mundo dando calote. Agora até o jogo que foi vendido lá pro Botafogo lá, o Flamengo ainda não recebeu os 530 mil. Caramba. Tá para receber. Deu uma semana de prazo ou vão entrar na justiça. Só que o Flamengo demora muito a tomar atitude, né? Mas eu acho que o grande jogo aqui vai ser Flamengo e Chelsea. Com certeza. É um jogo que eu espero que o Flamengo mostre realmente a força do Flamengo será nesse jogo aí. Claro que todos os jogos do Mundial, você passando de fase, vão ser muito difíceis, mas acho que agora é a hora de você testar e mostrar para todo mundo que a América do Sul não é principalmente o Brasil, e acabar com esse negócio de europeu hegemonia, melhor que europeu que nada. Pra mim, eu torço pro Flamengo. Eu torço pro Flamengo, eu sou flamenguista. Também torço sou. pro Flamengo, mas qualquer time europeu que joga com o Flamengo, o Flamengo vai pra cima, tem que ir pra cima. Eu tenho até uma opinião que é muito polêmica, né? Melhor, né? Vou até melhorar um pouco aqui o que eu falei. Todos os times brasileiros ou da América do Sul têm condições de ganhar o time lá da Europa. Exatamente. É o que eu tenho falado, na minha opinião. Que eu sei que gera muita polêmica, porque as pessoas, infelizmente, valorizam mais do que devem os times europeus. Sim. Em comparação aos times sul-americanos, né? Porém, eu acho que esses 4 que vão, né? Claro que os favoritos aí é Flamengo e Palmeiras, porém, mas eu acho que tem condições totais de fazerem um bom mundial. E se vai ser campeão,
aí já é uma outra história. Aí é outra história. Mas não fazer feio, entendeu? Acho que tem total condição deles jogarem em alto nível e poder, como o Gilson falou, mostrar pra Europa que... Surpreender, afinal né? de contas, sim. os grandes jogadores da Europa jogam aonde? Saem da onde? A América maioria do Sul. saiu daqui. Da né? América do Sul, é. Exatamente Verdade. isso. E tanto que a maioria dos times lá fora, na Europa, tem um jogador brasileiro. No mínimo um, mas tem. Tem jogador É brasileiro. verdade. Tu vê, o último campeão da Champions League tem um brasileiro. O Marquinhos, capitão. Pra mim também vai ser o grande duelo, vai ser com o Chelsea, né? Que os Sim. outros dois times. Claro, a gente espera que o Flamengo vença, Sim. mas de acordo com a partida ali como for, né? Quando ele for conduzindo, a gente vai ver que Com certeza. se vai verdade. vencer ou não. E no grupo aqui também que, pra mim, aparentemente tranquilo, Fluminense. A única coisa ruim do Fluminense, pra mim, aqui, foi logo de cara pegar o Borussia, né? Já decide logo. Ver quem é quem. É bom aí, isso aí também. Se fosse Flamengo e Chelsea assim, seria bom Seria também. bom também, É, claro. Mas o Fluminense, que, se eu não me engano, é o que abre, né? O Mundial Dos jogos brasileiros. dos Jogos Brasileiros, é o que abre o Mundial. E pega de cara o Borussia, né? O Borussia é um time muito bom, muito bem treinado. Apesar de, se você parar pra ver, o Borussia não tem essas peças assim de nomes como os outros times, né? Como o Chelsea, que tem vários jogadores muito bons. Mas é um time que joga certinho. Creio que o Fluminense, como nós falamos aqui, tem totais condições de fazer um excelente jogo. Eu acho que nesse momento, assim, jogadores do Fluminense que ainda não despontaram, é o momento de despontar. Que vai Não jogar vai aí. ficar esperando só pelo Arias, né? Não tem Todo como mundo só tem ficar que jogar esperando junto. sobre o Ares. Não pode ficar só esperando, porque até faz mais falta hoje no Fluminense o Ganso do que o Arias, na minha opinião. Claro que os dois, um é encaixe do outro, mas hoje, Sim. pelo atual momento do Fluminense, pelo que o Ganso vem jogando, o Ganso é o principal, na minha opinião, jogador. Ele e o Arias, eles são como marido e mulher, né? É um casal. O não tem Serna como. também vem jogando muito bem também, vem se destacando aí também nas últimas partidas também. Mas o Serna, assim, tô falando em termos de decisão, eles dois são os principais. Agora o que tava decidindo, né? Que tava ajudando bastante o Fluminense era o Canóbio, né? Mas infelizmente Teve essa teve lesão, contusão, né? se No machucou. rosto. E Isso ficou de fora. Eu acho Mas- que nem o Mundial ele vai jogar. Não vai, tá de fora. só que é o seguinte, o Mundial, ele é um campeonato muito curto, né? Igual a Copa do Mundo. É um mês. E o Fluminense, ele é um dos times do Brasil que é forte nesse tipo de competição. Então eu acho que o Fluminense também pode, no grupo dele aí, não vou dizer que ele vai chegar em primeiro, mas aí A gente espera que classifique, né? eu acredito que classifique com certeza. Eu vou falar que ele tem totais condições de chegar em Tem. primeiro. Tem totais É. condições. Porque, Dependendo do primeiro jogo aí. porque é isso aí. Porque ele já vai escalar o Everest já de primeira. Eu Ele só já não vai gostei pegar- de uma entrevista que teve um jogador lá do Borussia, que ele é até brasileiro, né? E até brasileiro, foi perguntado pra ele, o que você acha do Fluminense? Ele vai encarar o Borussia e tal, no Mundial de Clubes, primeiro jogo. Ele simplesmente respondeu assim, a gente vai treinar. Como se o Fluminense não fosse nada. Foi como se o- fosse o- qualquer o- time, né? O Ian Couto, que teve uma passagem muito breve pela seleção, é um jogador que saiu do Girona, né? Ele pertence ao Grupo City, tá emprestado ao Borussia, mas não é um lateral que a gente possa chegar e falar, nossa, Uhum. como esse rapaz é muito bom. Então eu acho que o que ele quis falar ali foi querer tirar uma onda mesmo pra ver. E Apareceu um pouquinho também, É né? isso Pra aí. gerar uma polêmica, E creio que isso, dentro do vestiário, se o Renato Gaúcho, que é um bom jogador, um bom treinador, levar isso aí, vai ser o melhor jogo da vida do Fluminense. Porque não é um cara muito grande. E se eu sou o Renato, eu colocaria ali em cima dele. Na verdade, Nada chegou mais, agora. Ele também chegou agora. É, Não tem, nada tem nem mais- nome, né, no futebol ainda. eu colocaria em cima dele ali nada mais, nada menos que o John Arias pra ele poder ver o que é futebol. Exatamente. E tem uma polêmica aqui que eu queria levantar com vocês, né? A respeito do nosso jogador. Já foi o nosso 10, mas infelizmente tá por força maior da vontade dele, né? De querer não jogar. Porque pra mim, se ele treinasse mais, buscasse, focasse como outros grandes jogadores aí, ele poderia estar de volta. Mas infelizmente ainda não tá. Não foi nem convocado, que é o nosso Neymar, né?
Nossa, o Neymar é difícil, muito difícil. O Neymar tá muito difícil. O Neymar tem demonstrado que ele não quer mais jogar bola. O Neymar dentro do Santos, ele quer mandar. Esse último jogo contra o Botafogo, o Santos vinha jogando muito bem, o Neymar vinha jogando muito bem, mas o Neymar, ele agiu como um menino de 17 anos, imprudente, uma falta desnecessária que foi para cartão amarelo no zagueiro do Botafogo. E o segundo lance, ele foi meter a mão na bola desnecessariamente, com as câmeras, com tudo que nós temos hoje em dia, todos os recursos. Infantil, prejudicou, porque ele saiu, o Santos tomou o gol. E tudo que o Neymar vem demonstrando hoje em dia não merece, na minha opinião, a camisa amarela. Com todo respeito, acho o Neymar um cracaço, mas não merece. Acho que o Ancelotti tem que começar a ver a seleção sem o Neymar, porque se formos ficar esperando o Neymar, não vai acontecer. Exatamente. Ele não quer. Se ele, é como eu falei, né? Se ele fosse um jogador focado. Sim. Meu objetivo é ser campeão pela seleção. Ele faria igual o Messi. Sim. O Messi foi assim. E todo mundo jogou por ele. Foi campeão. A gente não foi campeão. Né? Então, se ele começasse a investir mais nele aí, no profissional dele, porque ele tá investindo mais na vida na vida dele aqui fora do que no futebol, né? E tem um detalhe, eu acho que tá sendo levantado muitas especulações aí, né, a respeito do Neymar. Falaram, até a última notícia que teve aí agora foi que o Fluminense também demonstrou interesse no Neymar. Mas eu acho que, assim, na minha opinião, o Neymar sair do Santos, eu acho que seria um desrespeito com a torcida do Santos. Sim, sim. E só pra jogar o Mundial, mês só e voltar. Ele queria sair e voltar, né? O Flamengo não aceitou. Aí agora ele tá dando tiro aí, né? Eu acho que agora o Neymar tem que colocar a cabeça no lugar. Realmente, o que o Rogério falou, eu concordo plenamente. Esse último jogo, o Neymar foi um pouco irresponsável em algumas atitudes. Sou fã do Neymar, como todo mundo. Neymar pra mim, na minha opinião aqui, respeito todos os jogadores hoje em dia, mas o Neymar foi o nosso último grande craque. É como eu sempre falo, já falei várias vezes, né? É uma polêmicazinha, mas já falei algumas vezes, vou falar novamente. Pra mim, o Neymar, em questão de jogador, um cara de potencial, né? Ele poderia ser melhor que o Cristiano Ronaldo e o Messi. Mas infelizmente não é. Com certeza. Por quê? Com certeza. Com certeza. O Neymar tem sido muito infantil, ele prejudicou o Santos, cara. E eu acho que se eu sou presidente do Santos, ou se eu sou torcedor do Santos, eu não queria ele lá. Eu também não queria. Por tudo, não só pelo que ele vem apresentando dentro de campo, mas pelas declarações do seu empresário, que é o pai dele, falando que ele veio pro Santos para poder melhorar, né? Uhum. Se recuperar e se ele jogasse, amém. Então, é um jogador que não pode... O Santos não pode contar com ele, é isso que o pai dele deixou claro. Ele já deixou claro, né? Se ele pode jogar, amém. Então, se não... A verdade ele já tá faltando que ele não joga, porque ele tem muitas contusões, cara. E a verdade é o seguinte, se o Neymar realmente... Porque o que acontece? O Neymar tem a faca e o queijo na mão em todos os aspectos. Por exemplo, o Neymar é um grande jogador, o Neymar o marketing do Neymar é muito grande. A torcida, se o Neymar se interessar, se o Neymar se preparar mesmo, eu vou jogar essa Copa 2026, e ele decidir isso dele para poder disputar essa, que no caso, na minha opinião, seria a última Copa nisso, dele, né? Porque... Ele teria todo o apoio do torcedor brasileiro. Com certeza. Pra mim parece que isso nem passa na cabeça dele. Só que pelas atitudes que ele tem, não demonstra esse interesse. Eu acho que se ele quiser jogar a Copa do Mundo, ele tem que mudar a postura dele muito rápido e tem que começar a tomar outros rumos aí pra poder, porque a Copa do Mundo já não se pode falar que falta um ano. Falta menos de um ano pra Copa do Mundo. Faltam 9 jogos. Já tem um jogo amanhã. Faltam 9 jogos. E desses 9 jogos, a gente tá falando de um ano. Agora vamos falar em termos de jogos. Nós temos 9 jogos para poder carimbar o passaporte para a próxima Copa. E o Neymar jogando bola e querendo, como o Messi fez na última Copa, que a Argentina saiu vencedora, o Neymar tinha totais condições de voltar para essa Copa de 2026, sendo a última, mostrar um excelente futebol, se preparar para isso e
não tô sendo prepotente, não. E trazer a Copa do Mundo pro Sim, Brasil. sim, com Tem certeza. totais condições. É o último craque mundial. Craque é o último Com craque certeza. mundial. Claro que tem outros jogadores muito bons aí, como o Lamine, outros jogadores aí que estão surgindo. Mas o que o Neymar jogou, nós não vamos ver por bastante tempo. Com certeza. E falando de seleção, né? Amanhã temos esse jogo aí entre Brasil e Equador. O que vocês acham dessa partida aí? Como que vai ser? Qual o maior desafio da seleção nesse jogo? Eu acho que a princípio nós vamos começar a ver a ideia do Ancelotti, né? Eu ia até fazer alguns comentários, mas eu acho que não é mais relevante ficar falando de empresário, enfim, do presidente da CBF, enfim, essas coisas. Eu acho que agora a gente tem que focar mesmo na seleção, no trabalho do Ancelotti. Eu, assim, particularmente discordei de duas convocações dele. Uma delas foi o Alessandro, né? Uhum. Não do Flamengo, um outro Alessandro Que é o zagueiro. que é o zagueiro que, assim, eu pelo menos Eu não vi não vi esse- falar. Eu não lembro nem qual time que ele joga. Exatamente por isso que eu nem citei aqui. Nem vi ele se destacando em lugar nenhum. Não tô ainda, né? desmerecendo o atleta, sim, tá? com certeza. De repente ele pode jogar aí e se destacar no esquema do Ancelotti. Porém, eu não vi falar. E o Pombo, né? Que é o Richarlison, fez uma temporada muito abaixo. Muito abaixo. 5 gols, parece, né? Em toda a temporada. Ultimamente ele não tá conseguindo dar um passe de 1 metro. Sim. Então, tipo assim, eu acho que o Ancelotti também tá depositando a confiança nos atletas que ele já conhece. Entendeu? E tá, assim, apostando nisso. Então, agora vamos ver o desenvolvimento da seleção. Infelizmente, vai ter a ausência do Rafinha, né? O Rafinha não vai jogar esse jogo. Porém, a gente vai... Era onde mais precisava dos jogadores, né? Exatamente. Tá todo mundo lá. E a gente vai ver como é que vai ser o comportamento aí da seleção. Vamos ver, a gente vai começar a descobrir o que vai ser a seleção daqui pra frente com a ideia do Ancelotti. Mas primeiramente tem que ter uma cara, né? E outra coisa é você olhar pro banco de reservas, os jogadores que foram convocados, e ver um cara que na história mundialmente não tem o que falar. O Ancelotti pelo Milan ganhou tudo que ele podia, pelo Real Madrid. Onde ele passou, ele ganhou Real títulos. Madrid, então, ele ganhou tudo. Não, no Milan também, pô. Tudo que podia, ele No ganhou. Milan ele foi técnico do Kaká, do Ronaldo Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno. Todos. Os melhores. Dos melhores, Seedorf. Então, a ideia dele, com certeza, é ele depositar toda a confiança naqueles jogadores. Como eu já vinha falando anteriormente, que se eu sou técnico da seleção, eu traria o Casimiro, que traz muita experiência pro meio campo do Brasil. Sim. Exatamente. Porque... O Marquinhos também, né? São dois experientes. Assim, o Marquinhos nem tanto. Eu sei que o Marquinhos fez uma bela Champions, mas o Marquinhos, na Acho minha que opinião... é mais o nosso meio ali que tá precisando mais, né? Deixa a desejar. E o que ele tá... o esboço ali do meio campo que ele tá tentando ali é Casimiro, Bruno Guimarães e o Gerson, né? Fazendo a função do Rafinha. Que isso aí pro Gerson não é novidade dentro do Flamengo. E eu creio que o Gerson vai fazer um excelente jogo e a seleção também. Até porque quando você olha pro banco de reserva e você vê alguém maior que você tem que mostrar serviço. Claro que tem algumas convocações da seleção, na minha opinião, questionáveis. Primeiro é o Hugo Souza, que o goleiro do Santos merecia. O goleiro do Vasco também merecia muito mais do que ele. Sim. Até pelos clubes que eles jogam, que sofrem muito mais bolas do que o Hugo, né? E o Hugo não é um goleiro que passa segurança. O Hugo falhou bastante, né? Alguns jogos aí no Corinthians também. Ele tava bem, mas... começou a ter umas falhas aí. Teve uma recorrência, né? De falhas, então não acho que não merece, com todo respeito ao atleta. Eu levaria o Léo Jardim. O Léo Jardim ou o goleiro do Santos, entendeu? Que o goleiro do Santos também, o Brazão merece. Tá ganhando bem, né? Tanto que tá sendo preterido por times lá fora, né? O Brasil tá muito bem, né? Vamos hoje, nessa temporada, então, o Brasil tá muito bem de goleiro. O goleiro do São Paulo também é um ótimo goleiro. Rafael. Já foi convocado por Dorival Júnior, né? Anteriormente. Isso. E a gente também tá bem. Por quê? Nós temos nosso patrocínio. Exatamente. Quem confeccionou a nossa camisa do Arena do Gol TV foi a Gráfica Ganesha. Você que
quiser entrar em contato, entra aí no nosso direct. Lá você vai falar com o seu Ari. Seu Ari, um ótimo profissional, faz um trabalho primoroso. Você que quer fazer algumas coisas como chaveiro, por exemplo, camisa, canecas, enfim. E para festas, eventos e tudo mais. Em geral. É só entrar no nosso direct que a gráfica Ganesha, pode ter certeza que é excelente no que faz. E a gente está muito satisfeito com o trabalho do seu Ari. Um trabalho excelente, né? Sim, A Arena do Gol tá vestindo. Ficou perfeito. Então, vamos continuar aqui com a seleção. Sim. Rogério, tem uma escalação para amanhã? Jogadores assim que você acha que tem que começar jogando? Eu começaria com o que eu acho de melhor, né? Eu entraria com o Wesley, com o Marquinhos pela experiência. Entraria jogando, porque ele já falou que queria ser convocado nessa posição. Eu entraria com o Danilo. Pra jogar lateral? Pra jogar na zaga. Na zaga? Ali jogar na zaga, ó. O Danilo, o Alexandro, não tem outro melhor. E o meio-campo eu faria a mesma coisa que ele fez. Os melhores já se aposentaram. Verdade. E o meio-campo eu faria, eu não desfaria nada do que ele fez. E colocar o Gerson, o Bruno Guimarães e o Casimiro. Lógico que o Casimiro, com a experiência que ele tem, o Casimiro tomava conta do meio-campo do Real Madrid sozinho. Então, os dois lados. Muito monstro. Então eu acho que o Ancelotti pode tirar esse melhor dele. Apesar do Ancelotti não ter trabalhado muito tempo com ele no Real Madrid, né? Trabalhou um período muito curto, porque logo ele foi emprestado pro Porto. Quando voltou, jogou mais um períodozinho com ele, foi campeão da Champions. E ele tá também dando uma oportunidade pro Estevão, né? Mostrar o futebol dele, que é um menino muito promissor. Assim, na minha opinião, nada contra, mas muito melhor que o Endrick. Até mais completo. E eu entraria com o Vinícius Júnior, lógico, que não tem como botar outro ali. Agora o Richarlison eu não concordo. O Richarlison eu não concordo. Muito não, mas com a cabeça dele... Ele é o treinador, né? Ele é o treinador. Não é nem só isso, é porque o Richarlison, o melhor momento do Richarlison foi com ele, né? No Everton. Foi o melhor momento do Richarlison dentro do Everton, dentro do futebol... do futebol europeu, dentro da Premier League, foi com o Ancelotti sendo técnico do Everton. Então eu acho que é isso que ele tem feito. Então ele montou uma espinha dorsal ali, né? Com que ele confia, que é o Casimiro. Tem então os melhores, né? Que a gente tem também ali pro meio. E essa junção aí da experiência do Casemiro com a experiência do Ancelotti, acho que já deu certo. Vai dar uma liga legal. Porque o Ancelotti é um cara muito inteligente, ele vai botar o Bruno Guimarães pra correr pelo Casimiro, né? O Bruno Guimarães dá uma movimentação muito boa ali no meio de campo. Mas na marcação já também não gosto, não. Ele é muito marcador, não. Eu, na minha opinião, jogando. Tem essa deficiência também. Na minha opinião, o casal perfeito ali pro meio campo ali seria, não é porque eu sou flamenguista, não é por isso, é porque pela velocidade e pelo que ele demonstrou dentro do Flamengo, jogando desta forma, era o João Gomes. Era o João Gomes com o Casimiro, porque o Casimiro vem com a experiência e o João Gomes com o vigor. Sim. Também. Agora, o Hudson, quais jogadores aí que você acha que tinha que estar nessa convocação aí da seleção? Olha, vou te falar pra você quais, de repente não tenha tantos. 5 nomes. Mas, por exemplo, um deles que eu venho falando sempre é o Hulk. Por mais que o Atlético Mineiro não esteja num momento tão bom assim. Até porque a gente tá precisando do 9 ali na frente, né? Exatamente, mas o Hulk ele vem levando nas costas o Atlético Mineiro já tem um bom tempo. O Alan Patrick. Merecia uma oportunidade. O Alan Patrick merecia uma oportunidade. Tá jogando bastante no Inter e lá tá se destacando bem. Ele também teve uma contusão, não vem jogando muito no Palmeiras, mas eu gosto muito do Veiga também. Não, o Veiga não tem vaga na seleção, não. Com todo respeito ao Veiga, todo respeito ao jogador que é o Veiga, mas dentro da seleção o Veiga não tem vaga. Assim, na minha opinião, acho que ele... Acho que não tem. Na minha opinião, eu levaria o Veiga. Na minha opinião, eu levaria. E até mesmo pelo que ele tem demonstrado ultimamente, não merece estar na seleção. Bem que ele deu uma caída. Mas aí se a gente for levar por esse lado, tem muitos ali que não merecia, né? A seleção em si tá caída. Exatamente. Até porque ali também não adianta só também a gente apontar para um ou outro jogador. A seleção em si não estava muito bem, essa é a verdade. Num todo ali, porque infelizmente os resultados que a gente tem tido aí da seleção
São horríveis, né? Agora Perdendo cada pra um seleções sim que a vai gente ter que se nunca perdeu. destacar. Quem? Agora cada um vai ter que se destacar com o Ancelotti, vai ter que dar o jogar. melhor, né? Ó, agora eu vou falar pra vocês. Tem jogadores ali que hoje precisam se firmar mundialmente. E um desses jogadores pegou um clube muito grande, não jogou nada, chegou achando que era alguma coisa e foi emprestado pra um clube, né, de mediano a pequeno, com todo respeito ao Betis da Espanha, que foi o Antony, chegou Antony. pra ser um dos protagonistas do Manchester United, não conseguiu. Volta à seleção por mostrar um grande futebol no Betis. Então o que eu espero do Antony é nada mais, nada menos do que se firmar. Exatamente. Porque futebol tem. Só não pode subir a cabeça como subiu da outra vez, quando assim que ele chegou no E ele no foi um dos Manchester destaques, United. né? É, Ele se destacou legal aí ele no se Betis. destacou, foi um dos melhores, poxa. E o time do Betis não é tão assim, tem ele, Isco e um outro. É. Então, é um dos jogadores que eu deposito uma confiança muito grande. Por ele ser. Ele tem futebol. Não adianta a gente falar que não tem, que ele tem futebol pra isso. Claro que ele tá, pra mim, hoje, atrás do Estevão. Nessa fila aí, o Estevão tá disparado, mas se tiver oportunidade, tem que agarrar com unhas e dentes, porque é um grande jogador. E precisam trabalhar ele mentalmente, que é coisa que o jogador brasileiro peca. Diferente de alguns jogadores sul-americanos, como os argentinos, mentalmente, psicologicamente, os jogadores brasileiros hoje em dia se acham mais do que são. Sim, exatamente. É isso aí. E eu fico observando muito os jogos da seleção da Argentina, né? Que, assim, o que tem lá falta na seleção brasileira. É mais vontade, mais disposição. Eles parece que entram ali, todos os jogos, mesmo que eles percam. Aí eles entram ali pra vencer. Isso aí. Eles lutam até o final, cara. Eu acho que o que a seleção brasileira tem que levar em consideração é isso. Os argentinos são os atuais campeões do mundo, né? E Do mundo. Mais o que? Ganharam quase tudo aí já. Ganharam quase tudo, sim. Copa América. Copa América. Então, eu acho que eles. Confederações também, né? A percepção que você tem do time da Argentina quando eles estão competindo qualquer coisa, cara, é muito gratificante. Torcer. Porque os caras, eles vestem a camisa mesmo, eles jogam até o último lance. Sim. Entendeu? Eles têm aquela catimba, ele tem tudo que a gente fala, né? Mas eles não entram, como é que se diz? Literalmente pra perder. Uhum. Entendeu? Na realidade, Pra eles não fazer entram- corpo mole. Eles não entram de sapato alto, né? Achando que já ganhou. Eles vão pra tudo ou nada. Eles vão pra uma guerra. Então acho que essa lição que o Brasil E- tem que e eles levar hoje. mostram do jogo isso aí. Sim, mas os jogadores brasileiros, o problema dos jogadores brasileiros são esses, entendeu? São esses, de entrar Hoje, né? Hoje em dia hoje tá em dia achando que vai ganhar e vai jogar, porque eu tenho o nome, meu irmão. Ninguém hoje em dia joga com nome. Não. Ninguém. Nós já tivemos seleções Qual o nome brasileiras. que a Venezuela tem que ganhou do Brasil? É isso aí, nenhum. Eu acho que o que pode mudar, não sei se vocês concordam comigo, é que o Ancelotti tem personalidade. Então não jogou, com certeza vai sentar. Isso aí é que é importante. Sim, sim, É. sim. Não jogou, com certeza vai sentar, entendeu? E outra coisa que o 9 da seleção brasileira, com todo respeito, se chama Pedro. O Pedro é um jogador completo que dentro da seleção brasileira vai agregar muito. O problema é que o Pedro agora, nesse momento, ainda está sem muita forma física. Ele Quando ainda- o Pedro ele entra ainda na não tá forma 100%, física, né? Ele não tá 100% ele ainda. vai ser o 10 da seleção. Ele vai ser o 10, não. Ele vai ser o 9 da seleção, com certeza, e vai fazer uma excelente Copa. Também, pra mim, nessa Copa ele tá dentro. E nessa Mas eu atual, acho que com alguns certeza. jogos aí à frente aí ele vai estar na convocação. e nessa atual Não agora. E nessa atual convocação, como você falou, eu acho que quem merecia estar era o Igor Jesus, por tudo que vem mostrando dentro do Botafogo. E não o Richarlison. Eu também concordo. Claro, né? Sem Porque dúvida o Igor nenhuma. Jesus tem mostrado muito mais do que o Richarlison, né? Mesmo que seja na Inglaterra e o Igor Jesus jogando aqui, mas ele tem mostrado muito mais. O que mostra é o seguinte, o que mostra é que o Ancelotti, ele quer trazer a galera que ele conhece e tá confiando nisso. Então vamos aguardar. O Ancelotti chegou agora na seleção, acredito que possa mudar sim, né? Não tô querendo dizer aqui em nenhum momento que o Ancelotti é melhor do que os treinadores brasileiros, porque aqui no Brasil tem grandes treinadores e o Dorival é um. Tem muitos. Né? Dorival é um. É porque um treinador aqui no Brasil que sai do Flamengo da maneira que o Dorival saiu, né?
que foi uma, né, Foi não injusto, vale a né? pena nem comentar. Foi injusto, foi injusto. E pega um São Paulo que não tava muito bem e faz o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, merece respeito. O grande problema de jogadores brasileiros, como nós falamos aqui, o técnico da Argentina não ganhou nada como treinador. Ganhou o primeiro título dele foi a Copa do Mundo. E ele entrou pra ficar ali tapando o buraco. E o buraco que ele tapou na Argentina hoje ele é o principal técnico da seleção. Todos os jogadores respeitam. Qual o grande problema dos jogadores brasileiros? Eu já ganhei isso, eu já ganhei aquilo, olha pro banco de reserva e menospreza. Por quê? A CBF não dá respaldo pros seus treinadores. Além de fazer uma boa convocação, tem que trazer jogadores que são indicados pela CBF. E esses jogadores não têm o mínimo, na minha opinião, de respeito pelo treinador. Porque jogaram... Os jogos do Brasil foi pífio. E amanhã... Pode me cobrar vocês aí. Amanhã da seleção aí o Brasil vai fazer a melhor demonstração de 2025. Por quê? Vão olhar pro banco de reserva. Toda a torcida do Brasil, né? Toda a torcida brasileira espera, né? Mas tem Estamos respaldo. esperando um bom tempo. Mas tem respaldo. A convocação foi feita pelo Ancelotti. Então a CBF não tem a mínima, não vai poder optar nem opinar em nada. Então, com isso, os jogadores que não demonstrarem um bom futebol, esquece convocação. Mas a gente acredita na nossa seleção, né? A gente Sim, acredito. espera que venha mudar agora com a chegada do Ancelotti. A gente não pode considerar o Ancelotti o grande salvador da pátria, Não, né? não Até existe porque o grande Brasil não salvador estava da tendo. pátria. A gente sabe que os treinadores não estavam tendo autonomia para, enfim. Agora Até não vai porque ter mais ele agora desculpa tem também, carta né? branca, né? Pra poder chamar os jogadores que ele quiser, né? Porque teve muita coisa que aconteceu lá dentro, mudou tudo, o presidente saiu, mudou, já é outro também. Quer ver um exemplo de dentro da própria seleção brasileira? Um treinador que não era muito badalado e foi pra seleção brasileira e trouxe o título pra gente? Carlos Alberto Parreira. Em 94, todo mundo chamou ele de maluco quando ele tirou o Raí e colocou o Mazinho, ou seja, botou 3 cabeças de área. Não tinha armador. Uhum. Se você parar pra ver, era Dunga, Mauro Silva, Mazinho e Zinho. Eu lembro disso aí. Então, olhando pro que o Ancelotti quer fazer, ele, claro, eu acho justo o que ele fez em trazer os jogadores de confiança dele. Nesse caso, Casemiro e Richarlison. Porque o Vinícius Júnior já era da casa. Já né? era da casa, Já era entendeu? da casa. Mas falando em termos Tanto no Real Madrid como na seleção. Falando em termos de responsabilidade, de confiança, de depositar, de saber o que ele pode tirar de melhor do jogador, acho justo ele tragar o Casemiro. Não concordo, mas o Richarlison também. Agora a gente tem que fazer o quê? Só esperar e torcer para nossa seleção arrebentar nesse jogo de amanhã, né, que vai ser às 8 horas. Isso. E vamos para cima. A seleção brasileira tem que ganhar. Vamos apoiar aí o nosso novo treinador buscar a classificação. E a nossa seleção, né? E domingo, não esquecer aqui rapidinho, de domingo nós temos, né, o nosso programa Arena do Gol e Amigos. Estaremos falando mais sobre a seleção brasileira. Começa às 9h30 da noite. Lá pelo Instagram. Então não deixe de seguir, compartilhar, dar seu like, que é muito importante pra gente. Sim, sim. E você que quer patrocinar o Arena do Gol, entre no nosso direct. Fale com um de nós três. O Hudson Gonçalves, Rogério Gonçalves, Gilson Souza. Também tem o Daniel Costa, que hoje, infelizmente, não pôde estar com a gente. Mas ele tá junto aí com a Arena do Gol. E você querendo patrocinar, só entrar no nosso direct que a gente vai estar lá para ouvir tudo aquilo que você quer falar. E claro, né? Vamos estar aqui sempre trazendo o seu projeto aqui também, né? Dependente do que seja, ser uma loja, ou você é um treinador, o que seja. Quer patrocinar a Arena? Só entrar em contato com a gente. É isso aí. E por hoje encerramos aqui o nosso programa, né? Estamos encerrando. Estamos o primeiro. É o primeiro de muitos. Isso aí. Mas foi legal ou não foi? Muito bom, muito bom. Bacana. Sempre é bom falar de futebol, né? Sempre Algo é bom diferente, né? É isso aí. Estar com mudou. vocês sempre é muito bom. Agora a gente tá todo mundo junto aqui. É isso aí. Geralmente a gente tá na telinha lá do Telegram, do Instagram. Instagram, é verdade. Instagram, grava também pro YouTube, mas algo diferente. Considerações finais? Está aqui agora a Arena do Gol, no estúdio. E vai ser sempre assim agora, tá? As considerações finais é que eu quero agradecer a todo mundo aí que
acompanha a gente. Peço que você compartilhe, peço que as pessoas venham se inscrever, peço que nosso canal venha a ser muito divulgado. E tenho certeza que as pessoas também que vão entrar como nossos patrocinadores não vão se arrepender, que lá na frente, quando a Arena do Gol for grande, que vai ser breve, vocês vão ser lembrados, mesmo que possa ser que a pessoa não Mas tenha a Arena mais... do Gol já é grande aí. Não, vai Grande, ter com muito mais, certeza. vai ficar maior, vai tomar uma proporção maior. Isso aqui é a ponta do iceberg. É isso aí. Fala, Uds. É muito gratificante a gente estar aqui reunido falando de futebol, do que a gente gosta de fazer, né? E como o Gilson falou, quem quiser apoiar em nosso projeto, é só fazer o contato aí com a gente. Pode ter certeza que com muita seriedade, muita dedicação, a gente vai tentar levar o melhor para todo mundo, né? E respeito de futebol, porque é o que a gente gosta, a gente faz com alegria, então não tem como dar errado. E para finalizar aqui as minhas considerações finais, é o Gilson tocando pro Rogério, o Rogério tocando para o Hudson, chutou, bateu, um golaço para vocês. E é claro, né? Nós estaremos aqui nos outros programas também, com amigos, convidados, para poder estar juntando aqui ao nosso grupo, comentando, Exatamente. falando. Histórias também terão aqui, né? Terão, História de vida, Sim, sim. alguns Entrevistas, ex-jogadores, né? entrevista. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. Também, a gente vai estar agregando e trazendo todo mundo aqui para poder estar junto com a gente na Arena do Gol. Siga o Arena do Gol TV, porque você não pode perder. Até a próxima.